pediu a rejeição do pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. A cúpula da Ordem dos Advogados do Brasil concluiu que o pedido não possui fundamento jurídico e configura frontal atentado contra o livre exercício da função judicante. O documento, de 26 páginas, foi assinado por Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem, por Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, e também por Nabor Bulhões, presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia. Cris. Da OAB atual, dessa presidência da OAB, não se pode esperar muita coisa além disso, Obviamente que acha tudo que venha do governo inconstitucional, tudo que venha do STF constitucional, vai apoiar todos os opositores do governo, vai apoiar atos inconstitucionais, porque a própria presidência da OAB esqueceu qual é a função dela, que é representar todos os advogados do Brasil. Inclusive, há um racha gigantesco na OAB, acho que como jamais visto, porque política há em todos os grupos de classe. Mas o que aconteceu com a OAB Nacional atualmente, nos últimos anos, na presidência do Felipe Santa Cruz, é algo inédito, a meu ver. Eu acompanho jornalismo aí há mais de 30 anos, não lembro de ter visto um racha desse tamanho, provocou rachas estaduais, inclusive, e a gente sabe que o presidente da OAB, inclusive, está procurando partido e já anunciando candidatura no Rio de Janeiro, nas próximas eleições, ao governo do Rio. Então, quer dizer, ele está atuando como político e não como representante dos advogados. E aí a gente duvida, realmente, do que está, da capacidade avaliativa ali, do que está em xeque quando ele diz que não vê embasamento jurídico para o pedido feito pelo presidente Bolsonaro. A gente só precisa lembrar que o pedido de impeachment apresentado na sexta-feira pelo presidente Bolsonaro é assinado por ele, presidente da República, mas foi elaborado pela Advocacia Geral da União. Ele tem uma assessoria de advogados experientes ali, muito experientes, tanto que estão no top da carreira ali no serviço público, e são esses advogados que elaboram ali um embasamento jurídico. Então, não acredito muito na consistência do que diz o Felipe Santa Cruz, não. Você, Zé? Olha, é o seguinte, esse é um processo que não tem maioria no Senado Federal e não deve ser aprovado. O presidente sabe muito bem disso. A intenção é mostrar, principalmente para o Supremo Tribunal Federal, de que eles não são maiores do que nós, mortais daqui da Terra, e que estão sujeitos a um crivo da sociedade, principalmente do Senado Federal, segundo diz a Constituição. E o presidente Jair Bolsonaro, ao fazer essa representação, se joga, se arrisca, Porque, veja bem, não é comum que um presidente faça isso. Porque os presidentes anteriores simplesmente abaixavam a cabeça e diziam sim a tudo que era definido na Constituição, no Supremo, independente de ser dentro ou fora da Constituição. E o presidente Jair Bolsonaro foi eleito diante de um debate muito próprio, de um debate de romper com todas essas amarras tradicionais. Essas mesuras, essas etiquetas, essas coisas foram feitas contra o povo. O povo não se beneficia desses acordos gerais daqui de Brasília e esses entendimentos e harmoniosos conceitos entre poderes. O povo quer agora ser defendido. Esta é a nova realidade. Eu converso com pessoas aí que dizem o seguinte, que chegou o momento do Senado Federal, do plenário, analisar e discutir e deixar muito claro qual deve ser a postura de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos isso. Mesmo que o impeachment não seja aprovado, e não será, não existe maioria, o que se quer com esse gesto é exatamente mostrar que é possível, é mostrar que o Senado tem a competência legal e constitucional para fazer esse debate. E alguns estão querendo fugir dessa responsabilidade. Portanto, se o presidente do Senado, como tudo indica, não levar esse assunto para o plenário do Senado, mesmo que seja para rejeitar, está fugindo das responsabilidades do próprio poder que ele preside. Esta é a realidade. Agora, como carona por aí, vem a Ordem dos Advogados do Brasil, vem advogados que eram ministros do Supremo e que eram ministros da Justiça, que agora têm causas no Supremo. E eles pegaram carona
e se transformaram em defensores do Supremo exatamente por interesses pessoais, por interesses de causas e por interesses políticos. Essa é a realidade. O presidente Jair Bolsonaro mexeu nessas estruturas todas e é urgente que o Senado Federal leve o assunto para o plenário. É isso que se quer, um debate aberto e a decisão. Você, Ana. Vitor, vamos para mais 5 pontos aí? Vamos lá. Julho de 2020, no âmbito do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes determinou o bloqueio mundial de contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais. Agosto de 2020, o ministro Fachin deu 5 dias para a Câmara explicar o apoio de Bolsonaro a apoiadores bloqueados após a decisão exatamente do ministro Alexandre de Moraes. Fevereiro de 2021, Alexandre de Moraes pediu vistas em processo que suspende o zeramento da alíquota de importação de pistolas e revólveres. Abril de 2021, Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para Bolsonaro explicar ações do governo federal durante a pandemia, mais uma interferência aí do judiciário no Poder Executivo. Abril de 2021, Alexandre de Moraes prorrogou novamente, por mais 90 dias, o inquérito de Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. Julho de 2021, Alexandre de Moraes deu continuidade ao inquérito das fake news, ao abrir o inquérito dos atos antidemocráticos, mantendo nele as mesmas pessoas que haviam sido presas ou investigadas e adicionando outras à lista, todas apoiadoras do governo federal. Julho de 2021, Alexandre de Moraes prorrogou o prazo do inquérito que investiga a suposta intervenção de Bolsonaro na Polícia Federal. Para finalizar, agosto de 2021, Bolsonaro foi incluído no inquérito das fake news. Alexandre de Moraes atendeu o pedido de ministros do TSE. Mais uma vez, nós estamos vendo aí, estamos testemunhando, né, forças que não deveriam atuar de maneira política, atuando de maneira política exatamente para derrubar um governo democraticamente eleito. O pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, como o Zé muito bem colocou, ele deveria ser apreciado, né, pelo plenário do Senado, porque isso está na Constituição. Nós temos essa ferramenta de freios e contrapesos aí que protege exatamente esse tipo de tirania que nós estamos vendo. Então, a OAB rejeitar esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, a OAB está rejeitando exatamente uma ferramenta constitucional que o povo tem contra esses projetos de poder do judiciário. E já conosco aqui, Augusto Nunes. Augusto, falávamos aqui sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Os senadores da CPI foram ao Supremo hoje fazer uma visita de solidariedade ao ministro e a OAB também saiu em defesa do ministro contra o pedido de impeachment. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, compadre Zé, Cristina. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite a você que nos acompanha. A Ana está vendo a relação de 123 agressões, né, ao presidente. É isso, Ana? Que ela estava no caminho? São mais. São aqui, eu recebi 164. 164. 164 e eu separei exatamente aquelas que são referentes ao Alexandre de Moraes. Mas essa lista de quase 170 agressões inclui Carmen Lúcia, Rosa Weber, Toffoli, o próprio STF, ali como plenário, né, como um todo do STF. É uma lista enorme, Augusto. Quando eu recebi a lista, algumas, obviamente todas essas que eu falei aqui, eu tive o cuidado de checar, mas a lista em cima dessa de 164, eu já recebi outra de 178. Ou seja, essa lista só aumenta dessas inconstitucionalidades por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, a Revista Oeste vai fazer uma reportagem ampla sobre esse assunto e certamente será esquecido, né? Essa lista não vai aparecer nos jornais. É impressionante. Eu estava olhando isso aí há pouco tempo. É uma agressão atrás da outra, porque é uma cobrança. Até a Rosa Weber,
que devia se preocupar um pouco mais em tratar com gentileza o português, né, e ver se existe alguma solução para quem não consegue dizer as coisas com raciocínio lógico. Até ela cobra num dia, a Carmen Lúcia cobra daí 2 horas, assim, tudo com 28 horas, 42 horas, até ultimatos. Tem de se manifestar em tão pouco tempo. Eles fazem isso, você conta em dezenas as intromissões, tá, nas atribuições do Poder Executivo, e agora estão todos ofendidos, né, com a solidariedade de cafajestes de todas as áreas, né, o clube dos cafajestes, com as suas diferentes facções, está todo aí representado. Porque o presidente pediu, eles exigem, o presidente pediu o impeachment, é perfeitamente legal o pedido. Se o presidente do Senado achar que não tem fundamento, nega. Se achar que tem, acolhe. Agora, ficam todos preocupados, né? Os malandros da CPI da Covid, os desocupados na direção da OAB. A OAB deveria, por exemplo, se preocupar muito mais com os advogados formados pelo PCC, que agem como pombos correios aí na cadeia, entram com armas, entram com drogas, entram com tudo. Há mulheres, deveriam cuidar desses advogados. Não. Esses advogados, eles podem, inclusive, trabalhar pela liberação de criminosos sem que seja necessária a divulgação, a revelação do quanto eles cobraram, do honorário. Isso é sagrado. Nem pode cumprir o mandado de busca e apreensão em banca de advocacia, porque imagina, né? E os direitos, eles acham ótimo tratar muito bem o Supremo, porque eles defendem causas lá. É lá que eles libertam os criminosos que defendem, né? Os medalhões da OAB. Agora, essa relação de ações vem em boa hora, porque o Supremo, ele ultrapassou amplamente e cinicamente, tá, e de maneira oportunista, todas as fronteiras toleráveis. Aí que ele podia ultrapassar. Tá? Ele legisla, ele cobra, ele entra abre inquérito, prende, fica bravo. Então, parece o mercado, né, quando tem assunto econômico. Então, o Supremo é assim, porque agora eles estão unidos no momento. Mexeu com um, mexeu com todos. Como um juiz de futebol, todo juiz de futebol, como nós sabemos, ele, quanto menos aparece, melhor é o desempenho dele numa partida de futebol. Essa regra não tem exceção. O juiz que não aparece, está tudo andando bem. Quando aparece, quando a torcida presta atenção neles, aí é que entra a mãe no meio. E aí é que é mostrada a impopularidade dele. Não conheço nenhum juiz que ficou célebre pelo talento na condução do jogo. Eles ficam famosos porque eles sempre se definem por um lado e lado errado. É o que está acontecendo com os ministros do Supremo. Ninguém sabia escalar o timão da toga quando sabia escalar a seleção brasileira de futebol. Hoje não sabe como é que joga a seleção do Tite e decora aí, milhões de brasileiros sabem decora a escalação do Supremo. Pior para eles.